Uma máquina de jogar futebol, né, Baldassi? Uma loucura, né? As grandes orquestras com a sua batuta Então, fazendo aqui. Aproveita e agradece, faz o agradecimento completo. Agradece ao TJD no Clássico Grenal, toda vez que ele pegava, nos grenais que ele jogou, toda vez que ele pegava a bola, abria um buraco entre ele assim. Salve Nação Colorada! Antes de tudo, quero te convidar a se juntar à Nação Colorada. É só deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Colorado. No sábado, o Inter goleou o Ipiranga por 3-0 no Beira-Rio com partidaça do Alan Patrick, que retornou jogando muita bola. Com essa partida, o Inter assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho com 7 pontos. Wanderson, junto com Eric Farias, assumiu a artilharia do Gauchão. No debate Raiz Baldasso, Taigor, Menegas e Bagé falaram sobre o jogo e também sobre a qualidade do Alan Patrick. E o Bagé aparentemente já tá com medo do Grenal, vamos dar uma olhada no que disseram. Mas aceitável, porque o Inter teve uma grande atuação. Uma máquina de jogar futebol, né, Baldassi? Uma loucura, né? Começando a projetar os grandes títulos da temporada. Mas falando sério, cara, tem uma coisa que aconteceu nesse jogo que a gente não vai tratar como coincidência. Do que eu tô falando? O Inter fez uma primeira partida contra o Avenida que venceu jogando mal. O Inter jogou muito mal com um time alternativo contra o São Luís em Juí. E aí o Inter pega o Ipiranga, que se não é o melhor, é um dos melhores times do interior do estado, e o Internacional ganha com absoluta naturalidade. Qual é a coincidência que não é coincidência? Alan Patrick. E cara, é muito delicado falar sobre a importância do Alan Patrick, porque nós criamos um termo pejorativo no futebol, que é a tal da dependência, né? Como se dependência fosse alguma coisa ruim. E a palavra dependência pode remeter... Não, mas é que assim, ó, a dependência... No futebol, não. A dependência, quando tu usa o termo dependência, tu parte, logo tu pensa em dependência química, essas coisas. Então a palavra ficou marcada por isso. Mas sabe o que é pior que a dependência? É não ter do que depender. Não ter do que depender é pior. O melhor é não precisar depender. Não. Se tu depende de alguém, é porque tu tem alguém que é muito importante pra ti. E vale pro Taigor Jan, que tá... Ah, não posso mais falar da vida pessoal mas do Taigor Jan. É que tu depender de jogador bom é natural. Então assim, ó, o Inter depende do Alan Patrick. Senhoras e senhores, eu digo pra vocês com todas as palavras. Sim, o Inter depende do Alan Patrick. Não significa que o Inter não possa ter nenhuma outra solução no seu grupo que não seja o Alan Patrick. De certa forma, o Inter depende mesmo do Alampa, mas claro que temos que ter alternativa de jogo. Tática para quando não tiver ele, qualidade no elenco nós temos. É óbvio que a qualidade do Alampa faz toda a diferença. Ninguém tem um 10 como o Alampa no Brasil. O Inter contratou um jogador para ser reserva do Alan Patrick. Bom jogador que se chama Johan, que está no banco. E beleza, quando o Alan Patrick não puder jogar, o Johan vai aparecer por ali, vai fazer o que ele conseguir fazer e tem capacidade de fazer coisa boa. Agora, eu não vou achar ruim. Eu tenho um cara que, como o Alan Patrick, que faz o seu primeiro jogo na temporada e simplesmente desfila em campo. Um maestro. Eu me embarga a voz cada vez que eu falo de alguma jogada do Alan Patrick. O Alan Patrick, ele para no meio do campo, ele não é um jogador intenso, ele não faz loucura, não se movimenta muito. Ele só dá aula, ele só distribui. O Alampa não joga, ele dá aula. É um maestro nas grandes orquestras com a sua batuta fazendo aqui. Aproveita e agradece, faz o agradecimento completo. Agradece ao TJD do Rio Grande do Sul que liberou ele, porque ele era pra estar punido. É assim. Bagé não consegue esconder a gazelice dele. É um maestro com... É um maestro com a sua batuta. Então o Internacional foi muito bem no sábado, foi. O Wanderson jogou muito, o Bruno Henrique jogou muito, é bom que se diga. O Inter fez uma partida coesa. Agora, Alan Patrick, ninguém tem nada parecido com isso no futebol brasileiro. Bom, fala sobre o Alan Patrick. Pô, eu acho ele um baita jogador, sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo isso. Só não acho que ele seja esse pseudo-Messi que o Baldasso vende, mas ele é um excelente jogador. Ele é o cara que arruma time. O Alan Patrick no Clássico Grenal, toda vez que ele pegava, nos grenais que ele jogou, toda vez que ele pegava a bola, abria um buraco entre ele assim. Não é porque os caras fogem dele, é porque ele cria o espaço. No Grenal não acharam o Alampa. Eu penso que tem algumas coisas ali. O Bruno Henrique, o Baldasso que tu tá citando, ele é muito mais talvez do que o torcedor do Inter tá acostumado. Ele é bom jogador.
Tem uma outra situação que pode ser que eu queime a língua, tá? Mas eu acho que ainda é cedo porque se trata de Campeonato Gaúcho. O Arangues jogou bem de novo naquela função lá, como se fosse um 5. E, se eu não me engano, as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado... As últimas duas, Corinthians e Botafogo. E ele foi bem. Só que o que é a minha tese, pelo menos? Eu penso que num campeonato a médio e longo prazo, como ele vai pegar principalmente o Campeonato Brasileiro, ele já não tendo a idade que ele tem, melhor dizendo, talvez pela intensidade ele não vai ter, entre aspas, saúde física para suportar jogos mais intensos. Agora, repito, eu estou indo contra a minha própria tese. Para mim, ele jogou mais do que eu esperava, não pela qualidade. Eu considero muito mais pela mobilidade, talvez. Eu acho que ele consegue encurtar caminho pela qualidade. O Arangues foi bem de 5 mesmo, não é de agora. Nos últimos jogos do Brasileirão do ano passado, ele também foi bem. Mas precisamos contratar um outro primeiro volante. Tu vê só, a pauta nem era o Alan Patrick, era para falar do jogo. Mas eu quero falar mais uma coisinha sobre o Alan Patrick. Nossa, fazer uma recuperação sobre o Alan Patrick. O Alan Patrick chega no Inter Tiger Junk em 2022, conseguindo jogar só meio tempo. Todo o restante da temporada, depois que ele chegou... Primeira passagem dele, ele não foi bem aqui. Ele não foi mal. Mas ele era reserva, era coadjuvante. Né? Tinha o Alex, tinha o D'Alessandro. Então, assim, o Alan Patrick chega em 2022 e a gente cobrava, só tem o meio Alan Patrick, eu diria, porque ele só jogava a metade. Em 2023, o Alan Patrick, nos bons e nos maus momentos do Internacional, jogou quase todos os jogos da temporada, o tempo todo, e foi o dono do time sempre jogando bem. Então, assim, nós temos em 2024, na primeira amostragem do Alan Patrick, um jogador que em sua primeira partida na temporada entregou tudo que a gente sabe que ele pode dar. A Lampa já começou a temporada muito bem, além de tecnicamente e fisicamente também. E jogou de volante, né? O Alan Patrick jogou de volante no segundo tempo. E aí, Meneghetti, sobre o jogo, eu concordo, o Alan Patrick ele é diferenciado. O Alan Patrick ele tem um casamento com o Ener Valencia de característica, que os dois se entendem muito bem, eles têm um entrosamento muito bom, e só com o Alan Patrick e Ener Valencia o Inter já conseguiria vencer o Ipiranga. Não foi só por isso, o Bruno Henrique jogou muito bem, o Arangues jogou muito bem, o Inter tem um modelo de troca de passes, de combinação, que quando acerta é muito difícil o adversário pegar. Isso que faltou o Mau ali, que tem uma ótima movimentação nessas triangulações. Mas tem um detalhe que eu queria pegar em relação ao que o Baldasso disse. Ontem, ou melhor, no sábado, Baldasso, eu fiquei com a convicção que o reserva para o Alan Patrick na temporada não será Johan. Será quem? Bruno Henrique. Tá. O Bruno Henrique, ele jogou muito bem. Eu acho que foi talvez o melhor jogador em campo enquanto esteve no primeiro tempo, né? Porque o Alan Patrick jogou mais adiantado. O primeiro tempo do Bruno Henrique foi muito bom. E é impressionante, Meneghetti, como o Bruno Henrique cresce de produção quando o Arangues está como primeiro volante. Claro, a bola chega mais limpa, ele não precisa buscar tanto a saída de bola. O Arangues é um estupendo jogador do ponto de vista técnico. E o Alan Patrick no segundo tempo fez a função do Bruno Henrique. E a gente vai ver muito o Inter fazendo isso na temporada, com uma característica um pouco diferente. Mas o Bruno Henrique, quando o Alan Patrick não tiver, se tu jogar com o Arangues e com o Bruno Henrique, tu tem criatividade, tu tem articulação, porque os dois têm muita bola no corpo. O Bruno Henrique é excelente jogador. Tem muita bola. Nas primeiras partidas dele o Inter ele foi muito bem, depois deu uma decaída. Acredito por jogar numa posição que não é especialidade dele. Outra coisa importante das percepções que a gente começa a ter do que o Kudê pensa da temporada. O Kudê, que tem neste ano a possibilidade de escalar 2 atacantes, porque tem o Alário e tá para vir o Borré, o Kudê poderia ter pensado para esse jogo uma ideia com 2 atacantes. Ou colocando o Alário do lado do Valência, ou colocando o Pedro Henrique do lado do Valência. Não. Ele botou o Depena no meio-campo e ele manteve a sua ideia do ano passado do Alan Patrick... No primeiro tempo. No primeiro tempo, do Alan Patrick na frente junto com o Valência. O Kudê adora o Alan Patrick na frente junto com o Valência. Aí tá, e tem uma divergência aí, eu quero ouvir o Tiger sobre isso. Por quê? No segundo tempo, ele faz aquilo que todos nós imaginávamos que seria o Inter da temporada. Sim. 2 atacantes, Alário e Ener Valencia. Ali na frente vai ter o Borré para disputar a posição. E o Alan Patrick ele chegou a usar na coletiva como enganche. Mas o Alan Patrick não foi bem enganche. O Alan Patrick voltou muito, né? O Alan Patrick, ele carteou o jogo de trás quando ele voltou. Tudo bem, Tiger, ele foi quase um volante. Mas eu acho que esse... acho que essa é uma coisa que o Inter vai fazer. Que é o Inter do segundo tempo para jogar a temporada. Mas aí ontem eu tava falando com o Matheus sobre isso. Eu tive uma impressão... Vamos lá, o Inter não tem um problema que seria uma solução chamada pré-Libertadores. O Inter tentou ir para a Libertadores, não conseguiu, mas isso dá uma tranquilidade um pouco maior em relação à montagem de time na temporada.
Se o Inter... Tu não vai JBZ aqui pra dizer que é bom não disputar a Libertadores. Óbvio que não é. Ah, não. Mas tô dizendo que Tem pra montagem... 33 mil pessoas simultâneas assistindo. Não, pra montagem de time, o Cudê, infelizmente, tem essa tranquilidade, porque eu também queria um jogo de pré-Libertadores e o Inter da Libertadores. Tá. Mas, se ele tivesse a pré-Libertadores, Baldasso, eu tenho certeza que o time dele pra pré-Libertadores, que é daqui a 15 dias, 20 dias começaria, seria esse. Mas aí tem um processo de eliminação, né? Que ele não Tá, mas assim, Não, mas e aí vou te dar uma outra, outra leitura. Tem Grenal daqui a um mês. O time do Grenal é esse. O time do Grenal eu vou escalar o Inter do Grenal. O mês tem muita coisa. Se o Rocher não voltar, Depende da evolução do Alário. Bustos. Um mês tem muita coisa. Até um mês ele vai. Bustos, Vitão, Robert Renan, o Mercado, René, Arangues de primeiro volante. Mercado, joga mercado. Maurício, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Valência. Esse vai ser o time do Inter. Maurício, Bruno Henrique, Wanderson, Ener Valência e Alan Patrick. E tu invade o gramado pra marcar. Ué, foi o time do Inter no segundo tempo. Não, mas só um pouquinho. Tu não vai me dizer que tu tá achando que o Grêmio vai jogar igual o Desculpa. Parece que alguém tá com medo de tomar uma saraivada no Grenal. Corinthians contra o Botafogo. Esse foi o time que atropelou o Corinthians. Tomara que esse time jogou na Neoquímica Arena e amassou o Corinthians. Tem um Corinthians que tava perdendo os pedaços, mas tomara que seja esse time. Torço como gremista que seja Não sei se tu vai gostar de tomar uma goleada. Eu chego a um ponto de admiração por ti que eu quase posso dizer que eu gosto de te ouvir falando de futebol. Mas essa tua opinião sobre a frouxidão de marcação tendo Arangues no meio-campo, ela não tem nenhum sentido. Não, eu não usei esse termo. Não tem nenhum sentido. Eu não usei esse termo. Eu até acabei de elogiar ele. É que tu botou na tua cabeça, Bagé, que o Arangues, por ter 34 anos de idade, não pode ser primeiro volante. O Arangues é uma usina, cara. É uma usina. Eu acabei de elogiar o Arangues porque ele consegue fazer um atalho. O que eu tô falando é um outro contexto. O clássico Grenal, não preciso dizer isso aqui pra ti, né? O clássico Grenal, ele diferencia toda uma situação. Eu não acredito que o Cudê, se bem que o Cudê, ele não é o cara da retranca, né? Ele é o cara que ele diz várias vezes que ele prefere daqui a pouco tentar fazer o gol do que se preocupar em tomar. Só que o Grenal muda isso. Eu só tô considerando que para o Grenal... O Arangues marca, gente. Mas eu não tô nem pessoalizando no Arangues. Tu não tem bastante tempo a discutir. Tu não tem dois atacantes. No Beira-Rio tem. É no Beira-Rio. Tu não tem dois atacantes, porque tu tá com o Alan Patrick e Valência, então tu dá um resguardo defensivo maior. E tu tem Arangues e Bruno Henrique, que são dois caras que marcam. Eu quero voltar ao debate que foi proposto pelo Meneghetti em cima da manifestação do Tiger. Se chegarmos à conclusão que o time titular do Cudê tem ainda o Alan Patrick na frente ao lado do Valência, o Alário e o Borré vão ser reservas do Internacional. Aí é que tá. Eu acho que não vai ser. Pra agora sim. Pra agora, quando tiver um jogo importante, da evolução do Alário. Eu acho que o ataque do Inter, pensando no Grenal, é Alário e Ener Valência. Eu também acho. Mas aí ele vai jogar com Arangues e Alan Patrick, aí sim, aí é parceiro. Não se esqueçam que todo mundo espera, a gente espera, o Inter espera, o Cudê espera que tenha um primeiro volante até lá, né? Sim, mas aí tu vai ter que tirar alguém daí. Aí sai o Bruno Henrique. Mas aí tu vai... Quem é que marca o... Vocês acham que o Cudê no primeiro Grenal do ano no Beira-Rio, que aqui entre nós a gente sabe que do ponto de vista de tabela tem um significado? Pode definir o fator local da final do Campeonato Gaúcho lá e tal. Então, tu acha que o Cudê vai jogar de forma cautelosa? Não vai. Não, mas não é cauteloso isso, é o melhor time do Inter. Não, eu tô dizendo, eu acho que ele pode botar Arangues e Bruno Henrique. Isso. Wanderson, Alan Patrick e os dois avantes. Ah, mas aí tu vai tirar o Maurício do time? O Maurício já tá fora, né? Não, o Maurício joga mais que o Bruno Henrique. Na minha opinião, tem que dar um jeito do Maurício jogar. Ele é muito importante nas triangulações que o Inter faz. Seja, né? Quero ver, só não vão bater... Os dois volantes, né? Só não batam no Chouteudo. Chouteudo apanha todo jogo, né? Soteldo vai fugir do Grenal, igual fugiu do 7-1. Olha só. Ontem de novo. Então é isso, torcida colorada. O link do programa completo vai estar na descrição do vídeo. Eu quero saber a sua opinião, torcedor colorado. O que tu achou dos comentários da bancada? Deixa a tua opinião nos comentários.